Olá, a vida é uma eterna representação e hoje nós vamos falar isso do ponto de vista da aplicação nas artes cênicas e também da profissão e da trajetória do nosso convidado Fábio da Costa Valério. Ele nasceu em 82 na maternidade Santa Isabel em Bauru, mas por fruto das andanças do pai, percorreu algumas das cidades do interior aqui do estado de São Paulo, como Marília, Itanhaém, no litoral, e depois foi navegar as suas próprias escolhas por Londrina, onde fez bacharel de interpretação na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em artes cênicas. Obrigado por você ter vindo conosco aqui. Obrigado pelo convite. Fazer uma série de recortes com você, que é a proposta desse fundo escuro, desse conteúdo mais intimista. Fábio, qual a memória afetiva sua de infância? A gente tem todos um fato, um objeto, uma frase, um conteúdo, um som ou qualquer outra coisa que quando a gente olha para esse período, sobretudo da primeira infância, no máximo até os 12, 13 anos ali, alguma coisa vem necessariamente em mente. Olha, tem algo que é muito marcante para mim e é dentro da coisa corpórea também, que já tem a ver com o meu trabalho. A febre. Febre? A febre é algo que me marca muito e até hoje eu penso sobre isso. O meu avô, que é vivo ainda até hoje, está com 97, quando eu tinha febre, as crianças tinham febre, os netos, ele abraçava e dizia que compartilhava a febre, que assim passava a febre. E isso é uma coisa que me marca muito. E toda vez que, pelo destino, algo me acomete, eu tenho febre, eu lembro dessa imagem de compartilhar corporalmente uma temperatura e de dividir um fardo com alguém. Essa relação familiar é assim, uma coisa muito intensa para mim. Acho que é uma memória muito forte. Você teria que reflexão sobre a escolha sua por artes cênicas dentro desse, você jovem, dessa sua trajetória até aqui. O que da sua infância, ou não tem nada, nenhum elemento, além desse abraço febril de afeto do avô que lhe marcou tanto, fez ou hoje lhe explica de alguma forma ter ido para a dramaturgia e artes cênicas? Olha, a relação que eu sempre tive dentro do colégio, dentro da escola, sempre me interessou muito literatura, sempre me interessou muito poesia, música. E quando eu comecei a estudar teatro, estudei teatro aos 14 anos de idade. Foi a minha primeira aula de teatro numa coisa chamada Projeto Escola. Mas porque tinha na escola, porque alguém te levou, porque te seduziu de alguma forma, chamou atenção? Porque a minha mãe falou que eu tinha que fazer algo para ocupar o meu tempo. E esse projeto, o teatro me interessava porque eu não tinha muita habilidade, realmente, sabe? Quando a gente não sabe fazer nada mesmo, a gente vai fazer arte, como diz a música. O teatro me dava liberdade, porque eu não tinha instrumento musical, eu não tinha habilidades de desenho, eu não tinha... Mas eu tinha essa ideia com a poesia, esse jogo com a poesia, esse jogo com a literatura que o teatro me trouxe. E é uma relação com a corporeidade que sempre me interessou. Você acha justo, sem querer ser duro, mas também não deixar de perguntar aqui, essa ideia de que artes cênicas é porque eu não sei fazer nada, eu vou tentar ocupar o meu tempo? Não, eu gosto dessa brincadeira, porque hoje quando eu falo com os atores, eu trabalho com preparação de ator, e eu falo, olha, quem está aqui só para passar o tempo não pode ir embora. Eu penso assim, pô, na verdade eu queria dizer algo, eu sempre tive a necessidade de dizer algo, né, artisticamente. E quando eu vi a oportunidade de fazer teatro, e que o teatro engloba música, poesia, literatura, artes plásticas, eu pensei que nesse meio eu poderia saciar a minha necessidade de me encontrar com essas determinadas linguagens, não sendo técnico em cada uma, mas podendo ser um apreciador ativo de cada uma. O teatro me possibilitou isso. Sem nenhum demérito, tem algumas profissões que elas são tão cartesianas pela própria natureza que elas acabam caminhando num rito só. A gente está falando de artes cênicas, aqui você mesmo já fez um espectro aí, que envolve uma capacidade, pelo menos de mergulho, se não de domínio, de vários componentes, vários conteúdos, o que tornaria a frase por si só que a gente falou aqui de não fazer nada absolutamente abstrata. Absolutamente abstrata. Eu brinco com essa frase porque eu brinco com o pensamento senso comum, né? Porque geralmente esse é um pensamento, né? O cara, quando você não sabe nada, você vira artista.
E aí, quando eu me perguntam, eu sempre digo, é que eu não sei nada, então eu vou trabalhar com arte. Porque às vezes a sensação de não saber nada nos deixa inquieto, mesmo dentro do trabalho artístico, né? A gente às vezes está seguro das nossas intenções, da nossa identidade artística, quando de repente uma nova ideia te coloca numa zona de desconforto, num espaço de descoberta. E aí eu falo, se é para não saber nada, mas que me coloque em criação, eu quero não saber nada todos os dias. Desse mergulho do tempo que a gente falou aqui, você tinha que dar disso. Quando a tua mãe falou... Me colocou nesse projeto de escola. Esse projeto de escola era incrível. Porque ele tinha várias linguagens. Música, artes plásticas, dança e teatro. Você se matriculava e fazia. Eu tinha 14 anos de idade. E aconteceu um fato muito engraçado, porque eu voltei num local que teve projeto de escola e estava tendo uma reunião dos profissionais e falaram, o projeto de escola não deu certo, né? Naquela época eu falei, não, claro que deu certo. Eu comecei a fazer teatro pelo projeto de escola. Muito legal. Então deu certo. Né? Quando a gente chega lá, logo depois, nos 17, 18 anos, você bem sabe que é muito difícil para os jovens que estão nos assistindo aqui fazer a decisão sobre qual caminho seguir, escolher uma universidade, enfim, a questão de carreira que vem sobre a fase. No teu caso, a própria desconstrução do tempo aqui mostra que foi bem mais objetivo, talvez mais simples. Foi, é claro que teve momentos de dúvida, né? Assim, até hoje, alguns momentos você pensa, esse caminho, né? Para onde vai? O gato da Alice está sempre presente, né? Na nossa vida, né? Legal. E aí, quando eu passei em Ciências Sociais na universidade, eu cheguei na fila da matrícula e pensei, não, eu quero fazer artes cênicas. E fui embora. Esperei um ano e prestei artes cênicas. Porque eu carregava toda essa cobrança social, né? Artes cênicas, você está numa fase de inseguranças aos 17 anos. Eu tinha certeza do teatro, mas eu não tinha certeza da potência de assumir algo que vou fazer teatro, sabe? Que é algo muito taxativo dentro do senso comum. E aí eu espero um ano e presto artes cênicas. E hoje eu penso, que bom que eu fiz isso. Talvez uma pergunta absolutamente comum, e por ser senso comum mesmo, colocando, lógico, de quem está do lado de lá no nosso recorte aqui, seja absolutamente necessária. O curso de graduação de arte cênica, ele permite você, ou deve experimentar, você mergulhar em todos esses conteúdos que você está falando, de observação, de... Sim, autoconhecimento constante. Tanto porque chego num curso com uma visão equivocada do trabalho do ator. Sim, tem uma visão básica, mas eu não entendia que o ator tinha todos os aspectos artísticos para estudar. Eu entendia que era uma técnica, essa técnica era executada e não tinha mais nenhuma possibilidade. Na universidade, eu passo a ter contato com a pesquisa. Isso me coloca num ponto de descoberta. Esse mergulho dentro de si mesmo, se conhecer, dar sentido a essa existência artística, foi nesses estudos. Até hoje, quando eu vou criar algo, eu me sinto inseguro pela criação, porque ela traz esse momento de insegurança, mas aportado e junto com essas referências que a gente estuda, com esses exemplos, né? Os professores todos são artistas, todos têm um trabalho artístico, isso é algo que eu respeito muito na universidade. Então, eu posso, além de estudar academicamente a arte, eu posso vivenciar ela. Isso é algo que me transformou muito quanto artista, quanto pessoa também, que eu não consigo fazer essa dicotomia, né? Mas que me transformou nessa relação com a arte. A gente passa de artista passivo a ser um artista ativo, que se coloca no lugar de outros artistas. A ideia de interpretação, ela tem uma série de naturais conceitos, inclusive do ponto de vista acadêmicos, e, de novo, se você olhar para o senso comum, há invariavelmente uma relação, inclusive, de pré-conceito, de entender esse universo, de conseguir representar o outro em todas as suas nuances, daquele personagem que foi construído ali, que tem história, que tem cadência, que tem, enfim, a sua própria personalidade, inclusive.
Você lida como com esse universo num país que lê pouco, que culturalmente tem todas as defasagens de um mundo aqui fora que você convive com ele? Olha, dentro desse universo, né, como que eu vou me relacionar com esse processo artístico e o que ele me coloca como essa ideia de estar presente. Hoje, por estudar memória, por estar dentro dessa ideia, eu me coloco como um observador. Essa ideia do personagem, né? O ator é um observador e nós temos, como seres humanos, a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Por isso que a gente tem várias sensações ao ver uma foto, ao ver um filme, ao ver uma situação do outro, a gente fica sabendo de algo e aquilo nos comove, porque a gente se coloca no lugar do outro. E a arte, ela nos dá essa possibilidade. Então hoje eu penso que quando eu pego histórias do meu avô, que é um homem simples, semi-alfabetizado, mas que ao contar uma história se coloca ali como humano, potente e criativo, eu posso me colocar no lugar dele e entender toda a complexidade dessa sensação. Não é só apenas, o cara está com raiva, o cara está triste, o cara está feliz, mas como ele se coloca dentro dessa situação. Eu falo que eu sou um observador mesmo como um ator. Observador, eu observo o tempo todo, todas as pessoas, eu viciei nisso. Eu observo e eu entendo como elas se relacionam. E uma coisa que eu gosto de fazer é, vou trabalhar com tal figura ou tal personagem. Eu me coloco no lugar e imagino essa figura em situações distintas do texto. Como que, se eu vou fazer algo, vou pensar numa figura que é um andarilho. Como esse andarilho acorda, qual é o dia dele, que frio ele passou a noite, como é a sensação de caminhar e com a fome ao mesmo tempo. Eu não preciso vivenciar isso para experienciar, porque isso seria desgastante demais para o artista. Ter que passar, vou dormir na rua para entender. Tem artistas que vão por esse caminho. Mas eu sei que se o outro passou por isso, eu posso imaginar como é e tratar isso como uma verdade. Um outro recorte, depois da sua formação como bacharel em interpretação na UEL em Londrina, você teve algumas experiências iniciais, já uma delas muito interessante para a gente comentar aqui, até porque poucos sabem do lado de lá. Eu fiquei surpreendido, como você me falou também, que você fez um trabalho de teatrólogo em hotéis em Santa Catarina. Em hotéis em Santa Catarina. Foi algo muito interessante, porque logo que eu me formei, aquela coisa, né? O que eu faço agora? A gente sai ali, ainda mais para quem trabalha com arte. E eu fui para Santa Catarina, através de um conhecido, ele falou, tem alguém querendo saber de teatro. Eu fui até lá e eu descobri um circuito diferente, além. A gente às vezes está dentro do circuito comum, que são as prefeituras, são os projetos, são o Estado. Claro. E esses hotéis, eles promovem semanalmente uma peça, uns sketches, e eu tinha total liberdade para criar pequenas cenas, performances, dentro de uma rede de hotéis. Isso foi algo que foi interessante, porque eu saio da universidade, já sou registrado como teatrólogo, e eu podia estudar. E tinha verba para poder comprar cenografia, figurino, coisa que às vezes em outros setores você não tem de imediato. Sim, então é um mundo muito novo e foi surpreendente mesmo encontrar esse espaço de arte também. E para quem não sabe, hotéis em Florianópolis, Itapema, cidades que têm no hotel estrutura, palco, coxia, enfim. Hotéis enormes, hotéis com campo de golfe dentro do hotel que tem toda essa estrutura. E ele tinha estrutura técnica muito melhor que da cidade de Itapema. A estrutura pública era muito menor que a estrutura do hotel, então era algo interessante. E às vezes as pessoas, não, mas o hotel... Então ele dizia o que você tinha que fazer. Isso depende muito da visão do gerente ou de quem está lá. Era um ponto que eu tinha liberdade. É claro que eu fazia algo que tinha a ver com a temática, que as pessoas estavam pensando, todo mundo discutia, era um espaço de discussão, não era nada imposto. Entendi. Muito legal. Depois de um certo tempo, você retornou aqui para Bauru, mas o protótipo, que é uma experiência de um grupo que você participa hoje aqui na cidade de Bauru, ele não nasceu aqui. Não, ele nasce em Londrina em 2008, em final de agosto de 2008. De onde nasceu essa experiência? O que levou a ela? O que levou a ela? Assim que eu me formei em 2008, eu tinha muita vontade de ter um grupo de teatro, experiência com grupo. Eu lia sobre, eu observava, mas eu não fazia parte de um grupo.
E eu juntei algumas pessoas e nós decidimos montar um grupo. Essas pessoas desistiram antes do grupo se fortalecer. Eu precisava de um grupo e eu montei o protótipo. Nomei o protótipo, começo a circular com um espetáculo chamado Ai Carmela, que falava da Guerra Civil Espanhola. Tá. E aí o protótipo foi se fortalecendo. Quando eu vim para Bauru, trouxe o protótipo. Você já deu uma questão aqui que me engata numa outra pergunta que já estava pronta aqui na minha cabeça. Eu ia te falar, estou conduzindo aqui, no nosso recorte, o que você diria, de novo, por causa da nossa infeliz fração de milhares de pessoas não lerem, não consumir cultura em várias das suas plataformas, sobre esse aprendizado da leitura sobre a dramaturgia ou a representação em cima da experiência teatral. Você acabou de falar de Guerra Civil Espanhola no palco. Você está falando de história, né? O elemento natural representado em um roteiro para ter uma ideia do próprio exemplo que você deu de como isso é rico. Sim, eu fico pensando hoje uma visão de onde sai esse interesse por leitura e quando certos aspectos de uma ideia me interessam. E trabalhando essa empatia, me colocando no lugar de outro que não lê. Eu sempre, como eu falo bastante do meu avô, porque eu trabalhei com ele há pouco tempo, artisticamente. E eu percebi que eu sempre penso, onde há poesia nessa pessoa? É nesse ponto que a leitura pode ser instigada. Porque ao meu avô recordar as histórias dele, eu trazia textos do Fernando Pessoa para ele. E eu lia junto com ele, eu lia para ele. Menininho ainda, garotão? Há pouco tempo. A indução há pouco tempo? Há pouco tempo, ele tem 97. E lá atrás, teve alguma ponta de lança, a questão da mão que trouxe um livro em casa, alguém que trouxe a indução pela leitura? Teve uma coisa, são os fatos que é uma loucura, né? Sabe aquela coleção que vinha um filósofo por coleção, você comprava, vinha um livrinho verdinho, vinha todos. Coletânea? Coletânea. E eu queria sempre ter uma coleção de alguma coisa. E eu gostava dos livros. Eu lia, sempre fui estimulado a ler. Minha família tem alguns professores. Tá. Tio é professor de História e Geografia, eu tenho outro tio professor, meu pai já deu aulas, a minha mãe é casada com um professor. Então, esse meio me instigava a leitura. Eu sempre ganhava um livro, eu sempre tinha que assistir uma peça. Então, isso me instigou a ler. E essa coleção me deixou maluco. Eu estava adolescente, pegando essa coleção e lendo Heidegger, lendo Maquiavel. Eu falei, meu Deus, não entendia quase nada, mas começava a refletir, pensar sobre. E aí me desenvolveu o gosto pela leitura. E alguns professores que eu tive foram essenciais para a leitura. Mas você vê, tem professores que foram essenciais, você tem experiências de sugestão de leituras dentro de casa, que depois você deu asas a isso, fez o seu caminho, mas sim, foram sugestões de... É importante, assim, eu gostaria de um dia poder dizer, para tal professora, que às vezes eu nem lembro o nome, que o livro de poesia que ela me sugeriu, que ela pediu para eu pegar na biblioteca, reverbera em mim até hoje. Às vezes um professor ou alguém não tem ideia de como uma leitura indicada, um poema, algo simples, um haikai que seja, ele reverbera numa pessoa durante muitos anos. Quando eu li O Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, eu tinha 16 anos. Isso reverbera em mim sempre. Essa voz do Alberto Caeiro, ela fica na minha cabeça. E isso é incrível, porque quem me sugeriu foi uma estagiária de professora de português, cara. Que eu nem sei se ela está dando aula agora, qual foi o destino, não lembro o nome dela, mas essa estagiária me transformou. A minha última peça eu trabalho com Guardador de Rebanhos, junto com Histórias do Meu Avô, e ela tem culpa nisso, sim, ela fez parte disso de alguma maneira, de uma sugestão simples. Olha como, né, a gente pode transformar de uma maneira tão intensa a vida de alguém com uma leitura sugerida. De certa forma, essa questão da dramaturgia, de se colocar no lugar do outro, de interpretar e representar, é uma espécie de um homônimo, usando a própria citação que você fez de Fernando Pessoa, lógico, em um outro sentido, um homônimo prático no roteiro todo dia? Sim.
Inclusive, meu último trabalho fala disso. É um ser sem identidade que ele constrói algumas identidades para poder se entender como existência. Então, ele navega entre referências, que é cada dia ele é uma coisa, cada dia ele é uma outra persona, uma outra figura. E dessa figura, toda vez que eu estou no palco, eu sempre penso, quem é essa figura? Que também sou eu, sempre sou eu lá. Às vezes a pessoa fala, não, você não é você, você está interpretando. Não, o tempo todo sou eu fazendo uma leitura sensorial daquele ambiente. Faço uma leitura, e uma leitura 360. Ela é física, ela é mental, ela é olfativa, ela é por todos os sentidos. Essa leitura cria essa identidade. Se a gente colocasse um psicólogo junguiano do nosso lado, o que ele ia comentar, eles estão falando de máscaras sociais. Olha que interessante você comentar isso, porque eu tive um curso, né, de um trabalho com algumas atrizes de Bauru, e algumas estudantes de psicologia junguianos procuraram o teatro, e eu fiz uma pequena estatística dos meus cursos. A maioria dos alunos que procuram, que não são do meio, são da psicologia, estudam Jung. E é impressionante como eles estão super bem. Então, falar que legal, né? Como que as coisas são concatenadas, as coisas são amarradas e elas falam sempre do homem em relação com o mundo, né? E como que isso se dá. Fábio, se existe por quê, mas porque faz parte da linguagem do jornalista, por que documentário biográfico? Olha, porque o lugar memória. Hoje o protótipo, através de algumas referências, né, nós começamos a estudar o lugar memória. E o lugar memória, nós tratamos cada ser humano como um ser vivo, carregador de uma memória viva. Uma história sempre é transformada quando ela é recontada. Então essa memória, ela é uma memória imaterial. Então esse biodrama documental, tem várias definições para esse trabalho. Ele vai além quando eu escuto uma história, eu não vou apenas reproduzir essa história. Como que a história do outro reverbera em mim e me transforma? Isso é algo que me coloca em xeque, me coloca... As pessoas perguntam, você está contando a história do seu avô? Não, eu estou contando o que aconteceu comigo através das histórias do meu avô. E não só da voz dele contando dos fatos, da postura corporal dele, da dificuldade de enxergar, da maneira que ele senta na cama, da maneira que ele toma o seu café. A história, ela é contada de várias maneiras. Senão a gente só fechava o olho e ouvia. Não, a gente senta na frente de alguém, a gente assiste uma peça e a pessoa senta, toma um café, olha para alguém. A poesia, ela acontece em cada ponto, né? O que você pensa sobre, para usar uma palavra-chave aqui, talvez, essa questão da caricatura, do ponto de vista da representação? Se você pega um determinado personagem, o cara alcoólatra, por exemplo, o embriagado, o homossexual, o chofer de praça, enfim, qualquer tipo de representação mais específica, típica, de quando cai na caricatura ou não tem essa ideia, isso é uma bobagem de discussão? Olha, eu entendo como que acontece, porque tecnicamente é mais fácil se fazer algo através de uma caricatura. Se eu preciso fazer algo tecnicamente, ainda mais ligado à comicidade, eu uso esse tipo de artifício. Porque o artista também é um técnico, né? Ele sabe como fazer esse tipo de interpretação de coisa que pode ser muito bem feito, como também pode ser feito porcamente. Se a gente pega um ator como Osmar Prado fazendo um alcoólatra, é incrível. E ele trabalha características mais fortes, a corporeidade do alcoólatra, a voz, mas ele tem um trabalho técnico muito forte e intenso. Às vezes a gente encontra um trabalho muito raso, e acaba sendo um trabalho preconceituoso, clichê, que acaba colocando a figura que quer representar num lugar desgastante, num lugar corrosivo, e sendo que isso pode ser feito tecnicamente com mais verdade. Então, eu acho que a gente está num ponto, uma dualidade muito grande. É claro, para alguns programas de humor, para algumas coisas que trabalham aquela caricatura, é mais fácil, que eu faço semanalmente, mas para um artista ele pode fazer, mas ele faz com mais intensidade.
A TV faz caricatura em certa dose, faz parte do show de cena, de luzes e ambientação e sonoridades, ou ela faz dramaturgia? As duas coisas. Tem uma... é impressionante, né? Acho legal isso porque nós temos grandes dramaturgos que trabalham na TV, nós temos grandes artistas que trabalham na TV e que conseguem fazer TV de uma maneira... eu entendo pouco de TV. Fiz algumas coisas e tal, mas meu ponto de vista, um artista que vê TV, eu acho que a TV é bem jovem ainda, e perto do teatro, por exemplo. A TV é muito jovem, é algo muito novo. Então é como se estivéssemos tentando maneiras de fazer televisão, né? Fazer televisão no Brasil é algo muito novo e que está sendo bem feito em alguns pontos, e em alguns pontos cai no artista de mercado demais, né? Isso é um ponto de fuga que é possível, porque é entretenimento puro, né? Eu vou fazer algo que tem um apelo cômico, às vezes que preconceituoso, mas que atinge a população e que é rápido, raso e fácil. Então eu faço isso porque funciona. E aí a gente tem grandes artistas fazendo também. Às vezes você pega os papéis que o Abu Janra fez, ele tem grandes papéis caricatos, que é pensado artisticamente. A gente pega as figuras que alguns programas infantis trabalham, até algumas emissoras, a própria emissora Cultura, muito tempo atrás, quando fazia as figuras caricatas, a bruxa fazia as figuras infantis, é um caricato técnico. Hoje você pega, às vezes, um programa de humor que só faz o trivial, o que cada um faria, mas não vai a fundo daquela caricatura. O personagem caricato é um estudo muito interessante. Ele vem lá da comédia dell'arte, vem da Itália, vem de um ponto que as pessoas faziam os movimentos corporais do cara que era avarento, do cara que era soberbo, tinha toda essa caricatura. Existia um estudo. Depois a gente abraça isso e hoje é colocado de qualquer maneira dentro das figuras sociais. Fábio, tem algo em que você se vê no Marcos? Olha, eu tive contato com ele muito na minha infância. Depois eu perdi o contato, assim, mas eu acho que na inventividade, no imaginário, sabe? Meu pai, hoje ele tem alguns problemas psiquiátricos, enfim, faz alguns tratamentos, mas a imaginação dele sempre foi algo intrigante. Paulo César Pinheiro escreveu: todos temos qualquer coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. Por isso que eu citei o Marcos. Sim. E para ser justo na genética, e em Eliana. Eliana, a sensibilidade com o mundo. Eu acho que eu devo a ela a maneira sensível de olhar as coisas. Não gosto de ser temporal no Câmara Livre, porque a ideia é que esse recorte seja temporal, mas como está posto, vamos falar fora do tempo e da ideia em si. Por que Mara Lúcia? A relação com a história da vizinha, da mãe perto, a deusa da memória, Minimozinho. Olha, eu escutei essa história muito na infância. Minha mãe é uma história que marcou muito ela, esse crime ocorrido nos anos 70. E sempre me intrigou de alguma maneira, por ser uma criança, por ser um crime sem solução, por ser um crime que ainda fica na garganta, deglutinando da população da cidade. E minha mãe sempre dizia dessa história. Essa história me comoveu muito na infância e hoje eu senti essa necessidade de alguma maneira, entender como essa história reverbera ainda em algumas pessoas. E a Mara Lúcia, ela reverbera em Bauru ainda. O túmulo dela é visitado, as pessoas ainda falam, as pessoas sabem o que aconteceu. Hoje acontecem inúmeros crimes, em Bauru, em outras cidades, mas esse crime em específico, ele transformou a sociedade da cidade, porque algo mudou depois daquilo. E então a intenção é trazer, não solucionar o crime, eu não sou detetive, não vou pesquisar e tentar entender, porque isso já foi feito inúmeras vezes, mas documentar isso, como essa história reverbera em cada um, me aproximar dos mais próximos do caso, tentar entender como essa história reverbera numa criança, que foi minha mãe, em relação à vizinha dela, que desaparece, é encontrada morta 3 dias depois num porão. Como que essa história reverbera nessas figuras que ainda nos seres viventes, como que essa memória viva de uma pessoa morta reverbera
em todo mundo. E nas pessoas que visitam o túmulo, nas pessoas que acreditam que ela faz milagre. Fábio da Costa Valério, você sabe que a gente construiu este pequeno recorte do roteiro a partir de um roteiro não pronto. E por causa de ser um roteiro não pronto, que é a ideia do Câmara Livre, agradecer você ter vindo aqui e deixar a página para preencher de algo que eventualmente você tenha vontade de falar e que eu não permiti ou não te perguntei. Olha, algo que eu acho importante frisar, Bauru vive um momento muito importante na arte. As pessoas, os artistas estão fazendo coisas e os grupos estão se relacionando. Novos movimentos artísticos, novos grupos. Fico muito feliz de estar participando ativamente disso. Um movimento político-artístico acontecendo, isso é muito legal, os artistas entendendo como funcionam as leis. Esse ano e os próximos anos da cidade, do estado, tanto do nosso país, vai ser de muita transformação da relação dos artistas com a política, com a criação e com tudo isso. Qual o nome do teu avô? O das indicações que a gente falou tanto aqui? Jaime da Costa Valério. Muito obrigado, Fábio, por ter vindo compartilhar conosco. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas perguntas. A febre pode reverberar memórias afetivas que para o Fábio fizeram outra diferença. O seu Jaime talvez tenha lhe dito, abraçando com a dor da temperatura, um calor do afeto, que na verdade estava passando para ele com saber ou não saber nada o deixava tão inquieto. Até o nosso próximo encontro.